estamos aqui no podcast do site Mais Oeste. Hoje vamos ter a presença do Tenente Coronel José Carlos Soares Mariano, o Coronel Soares, ele que está nos recebendo aqui na sede do CPRO. E seja bem-vindo, Coronel. Obrigado, Rony Marques, satisfação estar aqui com vocês. Estamos aqui para bater esse papo, né, maravilhoso que vai ser, com certeza, um papo descontraído do que nós estamos aqui para fazer aqui no Oeste. O senhor recebe esse comando interinamente, mas recebe na mão do Coronel Osivaldo. Como foi esse período dessa convivência? O senhor já está aqui em Barreiras há quase 2 anos. Primeiramente, Rony, eu vou falar assim do Coronel Osivaldo, uma pessoa excelente, um ser humano grandioso, me recebeu muito bem aqui há 1 ano e 7 meses atrás, me deu todo o apoio que eu precisei, né, já que eu não conhecia aqui nada na região Oeste. Eu sou da região Norte da Bahia e vim para cá, então eu aprendi muito com o Coronel Osivaldo. Ele deixou um legado muito bom aqui para o Oeste da Bahia, desde quando ele comandou aqui o 10º Batalhão como Tenente-Coronel, e também exercendo a função do comandante do policiamento da região Oeste. Como é que o senhor encontrou a segurança aqui na região Oeste e principalmente em Barreiras? Qual é a cidade mais segura? É a cidade que tem mais policiamento ou a cidade que tem menos ocorrência? Eu acho, na minha opinião, que tem menos ocorrência. Porque sinal de muito polícia na rua é porque existe insegurança. E aqui eu encontrei uma cidade assim muito pacata. Claro que, né, existem os crimes, os problemas sociais, onde tem população existe isso. Mas em relação a outras cidades por onde eu já passei, a cidade de Barreiras é uma cidade tranquila. Não só a cidade de Barreiras, como toda a região Oeste. Eu acho que porque essa questão da miscigenação da cultura dos povos que aqui habitam, nós temos aqui influência da cultura do sul do país, né? Aquela região do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. Isso influencia muito a cultura europeia. E nós também, e a região de Barreiras, por ter sido uma região que progrediu com o agronegócio, ela trouxe muita gente fora, né, de outros estados. Claro que existem os crimes, né? E também, por ser uma região ainda em crescimento econômico, por ser distante da nossa capital do estado, que é Salvador, nós enfrentamos alguns problemas em virtude da distância e também da carência do efetivo policial, né? Aqui muitos policiais fazem um concurso para a região aqui e passam 3, 4 anos e retornam para a sua unidade de origem. Então isso dificulta o nosso laborar em segurança pública. Mas, assim, do modo geral, o Oeste é uma região tranquila. E como é que a segurança, enfim, a Polícia Militar entrou na vida de José Carlos Soares Mariano? Eu vou dizer a você assim, que entrou na vida desde os 4 anos de idade. Começou cedo, hein? Comecei cedo porque eu morava lá em Juazeiro, na beira do rio ali no cais, e tinha um tiro de guerra, né, o famoso tiro de guerra, e eles sempre treinavam ali na frente da minha residência. E minhas irmãs contam que eu imitava, ficava marchando também, né? Todos os movimentos que eles faziam, direita, volver, esquerda, e marchavam, eu também executava. Então, eu acho que isso vai se tornando, né, na vida da gente, fica gravado no inconsciente e a gente leva para a nossa vida. E de repente, quando eu me vi com 16, 17 anos, meu irmão, que é médico, né? Eu sou o mais novo de uma família grande, de 10 irmãos, ele disse: rapaz, faça um concurso para aeronáutica. Eu tinha 16 anos na época, tinha terminado o 2º grau, e fiz, mas não passei, mas acabei entrando na Polícia Militar, no curso de oficiais, em 1987. Também por ter um amigo de infância, que hoje é coronel da reserva, Coronel Anselmo Bispo, que morava no mesmo bairro, filho de um sargento também da Polícia Militar. Ele ingressou na Academia de Polícia Militar e também me fez despertar. É que na época a gente nem sabia que existia Academia de Polícia Militar, né? Isso. Aí eu fiz o concurso por 2 vezes, na 2ª vez eu tive a sorte de ingressar na corporação. Então, tenho essa caminhada aí, desde a minha infância. Hoje em dia, nós notamos que existe uma polícia militar antes e depois. Queria que o senhor comentasse. Olha, Rony, eu tenho 36 anos de polícia militar, claro que realmente tem uma diferença, né? Ela evoluiu para melhor. Você sabe que as polícias militares são forças e reserva do Exército Brasileiro. E naquela época, né, nós trouxemos essa cultura do combate de guerrilha, né, porque éramos força auxiliar do Exército. Então, quando eu entrei na academia mesmo, os 3 anos que eu passei, nós passávamos praticamente assim, 1 semana com treinamento dentro de guerrilha. Então, nós tínhamos essa cultura ainda de combater o comunismo, a guerrilha, né?
Então era a polícia mais militarizada. Aí com o tempo, com o advindo da nova Constituição de 88, que tornou tudo mais humanizado, a polícia também entrou nessa era. Então de lá para cá, nós vemos mudanças muito radicais na corporação, se criou companhias comunitárias, justamente colocando o comando nos bairros mais próximos da comunidade para entender o processo de cada bairro e interferir na segurança pública juntamente com a comunidade. Então começou a se tornar mais humanizado isso. É tanto que os quartéis começaram a ser frequentados por civis, né, para jogar futebol, fazer atividade física, usar salas de aula para escolas particulares, escolas públicas. Então a Polícia Militar começou a ser mais humanizada. Os nossos currículos começaram a mudar, né? Então existe essa mudança para melhor, para entender assim que polícia é composta por seres humanos que tem que trabalhar com seres humanos. Então a gente tem essa evolução muito boa. Mas nessa evolução sua, na sua carreira militar, me conte assim alguma coisa sobre algum fato problemático, alguma coisa que o senhor lembra assim, esse foi o meu problema durante um fato curioso nesse seu período. Teve eu trabalhava, era aspirante, o tenente novo, lá em Teixeira de Freitas, ainda ingressando na carreira. Eu estava como oficial de dia do batalhão e oficial de operações. E estavam 3 presos dentro do quartel, que eram policiais militares da Polícia do Espírito Santo. Eles tinham cometido o crime de assassinato em Porto Seguro, mataram o prefeito do Espírito Santo. E eu, como oficial de dia, nesse dia estava como responsável e teve essa fuga, né, no quartel pela madrugada. Eles fugiram porque iam ser recambiados para o Espírito Santo. Então isso me marcou muito porque, por mais cuidados que eu tomei, né, eu fiquei na guarda até 2 da manhã, descansei até 4, 5 horas da manhã. Isso em que ano, mais ou menos? 1990, logo quando eu ingressei na corporação. Eles fugiram, né? Isso me traumatizou porque é aquela coisa, você era responsável pela segurança de mantê-los presos, eles fugiram. Mas com certeza a conveniência de alguns policiais militares que estavam na guarda e eles fugiram. Então isso me traumatizou, foi um período que eu passei assim meio chateado, porque por mais que você quisesse fazer a coisa certa, alguém que está ali do seu lado facilitou alguma coisa. Então de lá para cá, apesar de ter sido um fato doloroso assim para mim, me deu muita experiência porque a gente começa a olhar com outros olhos, né, a forma de fazer segurança e entender que tudo é possível, né, quando se trata de segurança. Então, acho que, além de outros fatos marcantes, né, teve esse que foi no início da minha carreira, que marcou mesmo. Mas o resto são diligências comuns, né, que a gente participa, e eu acho que essa foi mais importante, que foi no início da minha carreira. Então, marcou mesmo. A lembrança boa, alguma coisa curiosa sobre algum fato pitoresco? As coisas boas são as nossas conquistas, né? Eu acho que na carreira policial militar são nossas promoções. Um objetivo que nós, desde quando entramos na academia, a gente tem aquele sonho, né? Eu quero chegar a major, quero chegar a tenente-coronel, quero chegar a coronel. Então as promoções foram marcos na minha vida que foram muito bons. Assim, em alguns momentos sofridos, porque tem promoção que é mais difícil do que outras, né? Principalmente quando você chega no oficialato superior, de major para cima. Começa a ficar um pouco mais lento. Isso, o funil começa a apertar. Então, eu acho que dessas promoções, mais que mexeu muito comigo foi a de tenente-coronel, que foi há 6 anos atrás, que foi assim uma luta assim, de 2, 3 anos, né? Nessa batalha, querendo esse objetivo, trabalhando nisso, buscando foco para isso, mas que com certeza teve sucesso, né? Então, esse marco da minha vida de momento feliz foi isso. E um fato curioso? Curioso, assim, que para mim me surpreendeu, na minha vida profissional. Isso, né? Profissional. Eu estava subcomandante da Companhia de Caatinga, em Juazeiro, era capitão, né? Tinha um major, que é justamente esse coronel que está na reserva hoje, é um bispo, e ele era comandante da companhia. Ele era comandante e eu sub. Aí eu fui promovido a major. Então não podia ficar 2 majores na companhia, né? Que a companhia, o comandante é major. E eu estava naquela expectativa de ir para outro local, sair da Companhia de Caatinga e que eu não podia ficar. E de repente eu estava na casa de minha cunhada e umas 8 horas da noite me ligaram o nosso comandante, que era o coronel Patrício, falando comigo, né? Ligou para mim: Soares, tudo bem? Como é que o senhor está? Eu disse: coronel, tudo paz. Tem uma notícia para te dar. Aí eu disse: pois não, se você é o novo comandante da Companhia de Caatinga.
Surpresa. Então, muita surpresa, porque eu não esperava que esse colega meu fosse sair e eu ia ficar. Era o contrário. Era o contrário, né? Eu esperava que eu fosse sair, já era que era major novo, mas o processo se inverteu. Então foi um fato assim, muito curioso e marcante para mim, né? Porque realmente eu não esperava. Certo. O senhor também é psicanalista, isso é um fato que poucas pessoas conhecem da vida do Coronel Soares, que ele é psicanalista, é coach, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como é de ser um policial e, ao mesmo tempo, ser um homem que trata da saúde? Eu não, tenho certeza que foi assim uma visão que eu tive e a gente designar isso como uma visão de Deus, né, para a minha vida. E tudo começou com coach, né? Eu fui assistir uma palestra de um dentista, de um coach, e a partir dali eu me interessei pelo processo. E aí fiz umas sessões com o coach, né, com esse dentista, o Vladimir, e a partir daí eu me interessei pelo processo e fiz um curso de coach, né? Fui para Salvador, fiz um curso de coach, que já melhorou bastante a minha vida, assim, da forma de ver as coisas, da forma como encarar os processos, da forma como você atingir um objetivo. E na época eu era major, Rony, e ele dizia assim: Soares, qual é o seu objetivo? Porque o coach trabalha assim, né? Com objetivo próximo e futuro, né? Isso. O que é que você deseja? Eu disse: olha, eu sou major, eu quero chegar a coronel. Aí ele disse assim: tudo bem, mas antes de chegar a coronel, tem mais alguma coisa? Tem, chegar a tenente coronel. Ele já falou assim: então esqueça coronel e vamos trabalhar. Então, assim, o senhor fala assim, trabalhar em etapas. Etapas, exatamente. Coisa que a gente não conhece na nossa vida, né? Você diz assim: eu quero ser médico. Sim, mas você tem um processo para seguir. Você tem que estudar bastante, né? Para passar no vestibular é um processo. Aí depois, passando no vestibular, você vai fazer a faculdade, que é outro processo, ano a ano, até chegar ao objetivo comum, objetivo desejado. Então, tudo começou com coach, depois eu fiz programação neurolinguística, né? E despertei para a psicanálise, que eu acho que é a base de tudo, né? Eu sou da linha freudiana, então a psicanálise me deu assim uma qualidade de vida muito grande, a forma de encarar a vida, a forma de ver as coisas, e isso tanto me ajuda, primeiramente, a mim, como também eu consigo ajudar outras pessoas a fazer com que elas observem, olhem outra forma. E a influência direta no seu trabalho hoje, que é comandar centenas de homens hoje? Isso. A influência direta na tomada de decisões. A psicanálise ajuda muito na tomada de decisões, faz você refletir, pensar, né, para que se tome uma decisão acertada. E principalmente, Rony, que é uma coisa interessante, é entender o ser humano. Né? A gente tem que entender quem está ao nosso redor, entender os desejos daquela pessoa, entender as angústias. Então, a psicanálise, ela lhe dá essa capacidade de você, apenas no comportamento do ser humano, você perceber se aquela pessoa está bem ou não, e até onde isso pode te afetar ou não, e até onde você pode ajudar aquela pessoa ou não. Então, isso me ajudou bastante, né? Isso tem me ajudado bastante na nossa atividade. O senhor também gosta de ler, né? A gente tomou a liberdade de procurar nas suas redes sociais. O senhor gosta de ler Augusto Cury, né? Gosto de Augusto Cury. E tem aqui, né? O Vendedor de Sonhos, é um livro dele, né? Uma palestra dele. O que é um vendedor de sonhos para o Coronel Soares? Olha, inclusive assisti até a peça. Fui em Salvador, assisti a peça, né? Vendedor de Sonhos. É isso. Nós somos aquilo que sonhamos, né? Nós somos aquilo que sonhamos. A gente, às vezes, sonha pouco, então a gente anda pouco, voa abaixo, né? E o ser humano ele tem uma capacidade muito grande de evoluir. E às vezes a gente mesmo se limita, né? O nosso maior inimigo é a nossa mente, né? Somos nós mesmos, somos nós que nos sabotamos. Com aquela questão, eu vou tentar, eu não sei se eu consigo, deixa para depois, a procrastinação. Então é isso. O vendedor de sonhos é isso, é você saber o que você quer e ir em busca disso, né? Estar ali na luta diária. Claro, eu sempre digo, Rony, que a vida é um desafio diário. A todo momento você é testado, todo momento. Se você quer mudar um hábito seu, se você tem um sonho de conseguir um objetivo, todo dia você vai encontrar algo para impedir esse sonho. Então, assim, o vendedor de sonhos é justamente isso, é você buscar alto, sonhar alto e saber que para se conseguir o seu objetivo você tem que lutar.
tem que ralar, tem que ter foco, ter disciplina e ação, que é o principal, né? Você fazer. Não adianta só ficar na vontade, ter disciplina, tem que agir. E às vezes esse agir é que causa medo, né? A incerteza. O senhor também publicou nas suas redes sociais algumas frases que eu queria que o senhor comentasse. A paz reside em não julgar. Nós temos nossos filtros. Então, quando você olha para alguma coisa, a depender das suas experiências passadas, você vai julgar aquela coisa de acordo com suas experiências, né? Então, você já vai contaminado. E às vezes nem é aquilo. Deixa eu dar um exemplo básico. Se você me vê em um bar, sentado numa mesa, com uma garrafa, um copo com um líquido vermelho, né? Você vai parar assim, só o Coronel Soares está bebendo um ali, tomando um Campari. Não é isso? Ou talvez um vinho. Ou um vinho, não é isso? Então, por quê? Por causa das suas experiências passadas. Você já vai desse julgamento. Mas, na realidade, eu estou ali sentado, tomando suco de goiaba. Então, esses detalhes, se eu te ver num restaurante sentado com outra mulher, eu vou dizer, eu vi o Rony ali sentado com a mulher conversando. Será que é a amante dele, ou a namorada, ou a esposa? Mas às vezes não é isso. É uma amiga de trabalho que você está ali ajustando, até negociando, né? Aí eu posso até encontrar com você. Rony, eu vi você ontem à noite lá no barzinho, no Cais e Porto, uma menina ali, o que era aquilo ali? Aí disse, não, uma colega de trabalho estava uma filha, né? Uma filha. É aquela coisa, você está no trânsito e aí passa alguém em alta velocidade, corta, dá uma fechada em você. Você vai dizer o quê? Cara irresponsável, né? Imprudente. Mas não sabe o que ele estava, aquela pressa dele. Isso, né? A gente julga, né? A gente julga a pessoa, né? E a gente não pode julgar a pessoa, a gente pode julgar o comportamento. O comportamento a gente pode julgar. Rapaz, esse rapaz aqui passou em alta velocidade, podia causar um acidente. Mas a gente não sabe o que é que está por trás disso. Certo. Outra frase interessante que eu achei nas suas redes é o seguinte: você é o projeto prioritário em que deve trabalhar. Eu sempre comento isso e as pessoas entendem assim, aí a gente diz assim, você é egoísta, mas não é. Quando você foca em você, Rony, é assim, tem um detalhe seguinte, que tudo parte da gente, né, de nós mesmos, e termina na gente. Né? Isso. Tudo é a forma como a gente encara as coisas e recebe isso. Né? Então, não adianta, se alguém fizer uma coisa, você tem que parar e pensar, qual é o interesse disso? Isso vai me afetar e por que vai me afetar? Então, o objetivo principal somos nós. Eu conversando uma vez com um soldado lá em Juazeiro, que ele teve um problema psicológico, aí ele falou para mim, assim, depois de alguns meses, né, ele falou para mim assim, comandante, eu estou bem melhor, veja só a colocação dele, estou bem melhor, e agora minha prioridade primeiro é Deus, segundo minha mulher e terceiro meus filhos. Aí eu parei e perguntei a ele, e você? Aí ele me olhou assim, sim, e você está onde nesse processo? Porque você se importa com todo mundo, mas esqueceu de você, né? Que é a peça principal. Né? Porque se a gente não está bem com a gente mesmo... Como é que a gente vai ajudar o próximo? Como é que vai ajudar o outro? Então, é basicamente isso. É você parar e fazer uma autoanálise sua. Quem é você nesse mundo? Qual é o seu propósito? O que você quer? E como você vai reagir a essas situações, né? Aqui você vai enfrentar. Outra frase que eu também achei interessante, não querendo explorar muito do coronel, mas não tem aliança com quem não tem os mesmos princípios de você. Isso. É fácil fazer isso? Principalmente, eu faço essa pergunta e essa colocação porque o senhor trabalha com uma gama muito grande de pessoas, de personalidades e até mesmo de princípios de pessoas. Você acredita naquela frase que diz que os opostos se atraem? Sim, acredito. Acredita? Acredito. Pois desacredite. Eu acredito pelo seguinte, porque eu já trabalhei com muitas pessoas, né, e trabalho também com muitas pessoas que elas são contrárias, às vezes, aos meus pensamentos. Mas eu trabalho no seguinte princípio de equipe. Eu não posso ter os mesmos pensamentos na mesma equipe. São pensamentos antagônicos que me ajudam a fazer o meu trabalho com o meu pensamento. Não sei se eu me deixei. A partir deste ponto de vista, eu acho que os opostos se atraem, né? Mas aí você está no trabalho em equipe buscando um objetivo. Isso. Então você busca ideias, pensamentos de outras pessoas. A gente procura um objetivo comum. Isso. Mas fazer aliança é outra coisa. Fazer aliança existe mais um compromisso.
Aí vamos aqui aprendendo hoje, né? Entendeu? Aqui com o psicanalista. Fazer aliança é isso. Então, assim, vamos supor, você tem uma esposa, né? Você casa, então você está namorando, né? E está naquela paixão. Que a primeira coisa que acontece no relacionamento é a paixão. Então você se envolve, né, com aquela pessoa. Mas você é uma pessoa que não gosta muito de sair, você é mais recatado, você gosta de um barzinho, voz de violão. Isso. Já a pessoa gosta de um cinema, né? Mas a sua parceira não gosta nada disso, não gosta de cinema, não gosta de voz de violão, ela gosta de carnaval, ela não gosta de igreja, você gosta. Então são coisas... Não necessariamente nessa ordem. Isso. São coisas que os dois têm gostos diferentes e no aliança vai ser difícil, entendeu? Você se juntar ali, porque são gostos diferentes. E lá na frente, né, vai dar problema porque você vai começar a ser tolhido. Isso. E vai tolher alguém. Então, quando começa a ter isso aí, é ruim para o relacionamento. O bom, o ideal é que os dois gostem da mesma coisa, né? Que tenham os mesmos valores, os mesmos princípios, para que caminhem juntos, né? Isso a gente vê várias experiências, né? Assim, a mulher diz assim, eu gosto de sair, meu marido não gosta. Ou então o marido diz, eu saio, minha mulher não gosta, quer ficar em casa. Aí daqui a pouco, com 1 ano, 2, 3, 4, 5 anos, começa a deteriorar a relação. Então, quando se fala aliança, é uma coisa mais profunda, né? Aliança de Deus, né? Isso. Então, você não... A igreja fala muito isso, né? Aliança de Deus. Tanto que o símbolo, né, de um casamento é aliança. Né? Exatamente. Claro que, né, Rony, como se trata de ser humano, tudo é possível. Porque a gente sabe de casais também que são diferentes e vivem, né? E vivem, né? E tem pessoas que vão se adaptando, né? Até por outros interesses, né? Jung, ele fala assim que não existe amor, né? Existe interesse. Aí você para analisar, pô, e é isso mesmo? Porque assim, eu vou me interessar por aquilo que me chama a atenção da outra pessoa e vice-versa. Não é assim que funciona? Isso. Então e na realidade, falando de outra palavra, é o amor. Não é? O amor. Então é isso. E quando você perde essa admiração pelo outro, né? Essa questão assim do interesse de estar com o outro, porque aconteceu um fato que lhe magoou, aí começa a afastar o relacionamento. Aí entra o psicanalista, às vezes, para poder recuperar os casais, né? Ou não, né? Ou até não. Afastar. Pode ser, não. Porque a função dessa terapia de psicanálise, psicólogo, é justamente a pessoa se autoanalisar e ver onde ela está no processo. Entendeu? Às vezes, o rompimento de uma relação vai ser bom para ela, né? Aí vem essa outra frase sua aqui. Às vezes, segurar machuca mais do que deixar ir. Isso. Mas é isso mesmo. Isso é que é o amor. Sabe? Isso é que é o amor. Às vezes você está com uma pessoa que você ama muito, mas a pessoa não tem mais interesse em você. Mas se você ama, mano, porque eu te amo, siga seu caminho, eu quero o seu bem. Seu bem. Não é? Do que ficar no relacionamento tóxico ali o tempo todo. Agora, para isso, nós temos que tirar o afeto. E tirar o afeto é tirar o apego. Né? Então, quando você tira o apego, tira o afeto, tudo flui normalmente. Né? E o afeto, você sabe, ele pode ser um afeto positivo ou negativo. E outra coisa que influencia muito no relacionamento é a posse. Posse. Né? Aquele poder a possessivo, né? Isso. E assim, ninguém é de ninguém. Eu li um livro espírita de Zíbia Gasparetto. Ninguém é de ninguém. E se fala muito isso. Né? Você não é dono de ninguém. Você está aqui passando a sua vida. E vai encontrar outro ser humano que tem as suas mesmas características, formado por outra família, com outros interesses. Então, assim, você não pode exigir que o outro goste do que você gosta. Você tem que saber alinhar isso tudo. Essa entrevista deve ser replicada para os seus comandados, né? Como é que eles vão receber toda essa experiência, essa entrevista? Porque muita gente não conhecia esse seu lado, né? Como é que o senhor vê isso? Rony, com uma grande satisfação, porque é assim, quando o policial ali percebe isso... É um ser humano, né? É um ser humano. Não é o coronel que está ali. Isso. Existe essa barreira, né? Existe essa barreira, porque assim... é difícil ter um atendimento com um policial, né? E até não é viável, mas eu já atendi alguns policiais. Então, quando o policial ele tira essa máscara, né? Tira essa barreira do coronel e o soldado, coronel e o sargento, coronel, entendeu? Então, que ele sabe como ser humano, as coisas ficam mais fáceis. E também, não é só numa clínica, até na sala do comando, né? Na minha sala ali,
num bate-papo. Já fiz várias vezes isso. O policial gosta de conversar, gosta de ouvir. Então ele chega e diz assim, comandante, tem um tempinho para mim aí? Ele senta aqui, a gente conversa ali 30 minutos, né? E a pessoa, sem falar, né, já alivia. Porque Freud fala que existe a cura pela fala, né? É você tirar tudo que está ali recalcado, reprimido, apenas com a fala, botar para fora o que você está sentindo. E o psicanalista, o psicólogo, ele tem essa capacidade de saber ouvir e não julgar. Não julgar, o que é mais importante. É entender o ser humano, o processo que ele está fazendo, vivendo, fazer questionamentos para que ele se autoanalise e realmente saber se ele está tomando a direção certa ou não. Entendeu? Porque a gente é muito limitado pelas crenças limitantes que nós somos forçados a viver da infância, né? Aquele não da mãe, o não do pai, né? Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Homem não presta, não sei o quê. A pessoa vai crescendo com aquilo. O não é dolorido? É dolorido, porque tolhe a vontade da gente, né? Tolhe, mas é necessário, porque faz crescer. No final de semana eu gostava de jogar muita bola, eu gostava de jogar boleiro. Assim, jogava menino, jogava bola. E eu tinha uma rotina com minha mãe. Era ir para a escola todo dia de manhã cedo, sábado ir para a feira, ajudar ela, pegava o bocapio. Bocapio, isso. O bocapio. Ia para a feira. Quando eu chegava, ia passar cera na casa. Passava cera e enceradeira. E domingo ia para a missa. Então era rotina, assim, toda semana. E os colegas ficavam na porta de casa, né? Chamando, bora jogar bola. Eu disse, calma, eu estou passando cera na casa. E ela olhava para os colegas e disse, só vai quando ele terminar. Então foram muitos nãos, assim. Mas assim, minha mãe teve uma sabedoria grande de dizer o não, não de forma contundente e repressiva, mas sim disciplinadora. Isso é que é interessante, né? Muito interessante na vida do ser humano. Tá bom, coronel, a gente está terminando aqui. Hoje a gente teve o prazer de conhecer não apenas o policial, o subcomandante, conhecer esse ser humano que tem muita coisa a contar. A gente, se pudesse, ficava aqui hoje o dia todo conversando, teria muita coisa para extrair. Por nossa parte, muito obrigado por ter nos recebido aqui, concedido essa entrevista e compartilhar conosco e também com os nossos internautas um pouquinho da sua vida, coronel. Rony, eu que agradeço essa oportunidade, isso é muito bom, né? E principalmente para mim que estou chegando de outra cidade, de outra região, ainda com poucas amizades, mas amizades boas aqui no Oeste. Eu tive a oportunidade de conhecer através do meu, diga assim, meu guru, que foi o Coronel Zival, o do Fábio, né, Tenente Coronel Fábio. Então, de toda a equipe aqui do CPR, os oficiais aqui, o Major Beck, a Major Lidiane, o Major Aquino, são pessoas assim, os praças aqui, né, no mar, Sargento Nayara, o Capitão Jorge, Sargento Sandra, Soldado Alessandra, Soldada Márcia, pessoas que estão no nosso dia a dia e faz com que a gente cresça como ser humano, porque dia a dia a gente está aprendendo. Então, o Oeste, para mim, não foi um desafio, mas um desafio que me trouxe muitas alegrias, muitas alegrias. Então, naquele primeiro momento, quando eu recebi o convite para vir para cá, a gente pensa logo na coisa ruim, né? Poxa, é longe, eu não conheço ninguém, como é que vai ser minha vida? Mas com esse conhecimento que eu tenho hoje, de psicanalista, de coach, a gente encara o desafio como uma coisa que pode ter um resultado positivo. É essa a diferença que a psicanálise traz e o que o coach traz, né? Essa visão de futuro. Bom, eu vou, mas aonde eu for vai ter gente boa, vão ter pessoas boas que vai nos acolher, né? Para terminar, eu queria que o senhor passasse uma mensagem, agora uma mensagem que vai juntar um pouco do policial e um pouco do psicanalista para quem quer ingressar na Polícia Militar. Bom, como policial eu digo o seguinte, o ser humano é muito complexo. Nós, Polícia Militar ou qualquer órgão de defesa social, não só Polícia Civil, Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Federal, Justiça, Ministério Público, né? As escolas, nós somos mecanismos de controle social. Nós não estamos aqui para resolver os problemas do mundo, estamos para mantê-los sob controle. Então, nós que somos policiais, nós temos que entender isso, que o ser humano é muito complexo, que o ser humano, por natureza, ele tem uma vertente violenta, né? E que o ser humano, às vezes, pratica violência ou uso de drogas por uma falta de carinho que ele deixou de ter lá atrás. Se nós formos buscarmos entrevistar essas pessoas que estão presas no presídio, com certeza tiveram uma infância dolorosa, traumática. Então são pessoas que precisam de ajuda. E nós, como policiais, temos que entender isso, saber disso, para melhorar o nosso trabalho.
porque se a gente entendendo isso, a gente vai agir com menos violência também, certo? Claro que vai ter momentos que a gente vai ter que ser mais rude, né? Porque o momento exige. Mas que a gente aprenda isso até para não somatizar, trazer esses problemas para a nossa vida pessoal. Então é isso, é um trabalho, segurança pública é um trabalho árduo, é um trabalho desafiante diariamente, e nós temos que ter essa convicção que o ser humano é muito complexo e que nós somos apenas um mecanismo de controle social e não a palmatória do mundo para resolver todos os problemas. Então essa é a minha mensagem como policial militar e como ser humano. Coronel, muito obrigado. Um abraço a você que ficou conosco aqui com essa entrevista e boa sorte na sua jornada. Enfim, espero que o senhor continue conosco muitos anos. Obrigado, Rony, e estamos aí, vamos caminhando. Tá bom, obrigado. Depois a gente volta com mais uma entrevista, falando um pouquinho, conhecendo um pouquinho melhor os personagens aqui dessa região oeste. Quem são essas pessoas que você conhece? Por ser um profissional, mas não conhece o ser humano. E aqui você conhece quem é o profissional, quem é a figura pública, mas também conhece quem é o ser humano. Um abraço e até a próxima.